Escuridão. Silêncio. Essas palavras pairavam no ar, pesadas e opressivas, enquanto nos aproximávamos da carcaça desolada do que antes era um centro movimentado de vida. O Shopping Center Vale da Vista. Construído em 1973, este marco de Dallas havia sucumbido às garras implacáveis do tempo e da decadência. Agora, ele permanecia como um lembrete assustador da prosperidade perdida, sua carcaça vazia sussurrando histórias de memórias esquecidas e espíritos remanescentes. O ar ficou denso, com uma energia estranha quando cruzamos a soleira do shopping abandonado. Não era apenas o ar parado e a poeira, mas uma mudança palpável. Uma sensação de entrar em um lugar onde o véu entre nosso mundo e o próximo era tênue. Esta não era apenas mais uma investigação para a equipe Aventuras Fantasmas. Isso era diferente. Isso era pessoal. Tínhamos ouvido os sussurros, as lendas locais, os relatos arrepiantes de atividades paranormais que se agarravam ao Shopping Center Vale da Vista como teias de aranha. Esta noite, estávamos aqui para confrontar essas histórias de frente. Esta noite, estávamos entrando no coração da assombração. O Shopping Center Vale da Vista não foi sempre uma cidade fantasma. Ele já foi um farol de comunidade e comércio, um lugar onde sonhos eram construídos e memórias eram feitas. Já foi um centro vibrante, um testemunho da crescente prosperidade econômica do norte de Dallas. O shopping era um símbolo do sonho americano, onde pessoas de todas as esferas da vida se reuniam para fazer compras, jantar e socializar. Famílias se aglomeravam aqui, atraídas pelo fascínio de lojas de departamentos, restaurantes e um cinema enorme. Era um lugar onde as crianças brincavam, os adolescentes se encontravam e os adultos encontravam tudo o que precisavam sob o mesmo teto. O ar estalava de risos, o baque ritmado dos passos dos compradores e os aromas convidativos das delícias da praça de alimentação. A praça de alimentação era um caldeirão de culturas, oferecendo uma variedade de cozinhas que aguçavam o paladar. Mas o tempo, como costuma acontecer, cobrou seu preço. Os corredores antes movimentados começaram a se esvaziar e a energia vibrante que antes preenchia o ar começou a se dissipar. Shoppings mais novos e brilhantes surgiram, atraindo multidões para longe do Vale da Vista. Esses estabelecimentos modernos ofereciam mais comodidades, estacionamento melhor e uma sensação nova e contemporânea, com a qual o Vale da Vista não podia mais competir. As fachadas antes brilhantes começaram a desbotar, substituídas por um ar de abandono. A tinta começou a descascar, as placas começaram a enferrujar e a aparência geral do shopping tornou-se uma sombra do que era antes. As lojas fecharam, suas janelas fechadas com tábuas, projetando longas sombras que pareciam se esticar e se contorcer conforme o sol mergulhava no horizonte. As vitrines antes movimentadas agora estavam silenciosas, suas exibições acumulando poeira. O riso das crianças foi substituído por um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo vento, assobiando pelas rachaduras das janelas quebradas. Os ecos do passado pareciam pairar no ar, um lembrete assustador do que já foi. A atmosfera antes convidativa se transformou em algo mais frio, mais sinistro. Os corredores, que antes eram cheios de vida, agora pareciam o cenário de uma história de fantasmas, cada canto escondendo uma história própria. Era como se o próprio shopping estivesse de luto por sua glória perdida, sua tristeza penetrando na própria estrutura do prédio, transformando-o em um terreno fértil para algo sombrio e desconhecido. As paredes pareciam sussurrar segredos, e as sombras dançavam com vida própria, criando uma atmosfera assustadora, quase sobrenatural, que arrepiava a espinha de qualquer um que ousasse entrar. Um dos contos mais persistentes em torno do Shopping Center Vale da Vista é o da Dama de Branco. Essa figura fantasmagórica tem sido objeto de inúmeras histórias e avistamentos, cada um
aumentando a lenda assustadora que assombra os corredores deste centro comercial antes movimentado. Testemunhas a descrevem como uma figura etérea, frequentemente vista deslizando pelas sombras das lojas de departamentos abandonadas. Seus movimentos são quase sobrenaturais, como se ela estivesse flutuando logo acima do chão, seus pés nunca tocando o chão. Seu vestido branco, antes um símbolo de elegância, agora paira como uma mortalha. Seu tecido sussurrando contra o chão enquanto ela vagueia silenciosamente pelos corredores desertos. O vestido, esfarrapado e gasto, parece contar uma história própria, um conto de grandeza perdida e tempos esquecidos. Alguns dizem que ela é o espírito de uma jovem que teve um fim prematuro dentro das paredes do shopping. Seu espírito eternamente ligado ao lugar onde ela respirou pela última vez. Eles falam de um acidente trágico, uma queda dos andares superiores, ou talvez um fim mais sinistro nas mãos de outra pessoa. Outros acreditam que ela é uma compradora de coração partido, procurando para sempre por um amor perdido entre as vitrines desoladas. Eles a imaginam vagando pelos corredores vazios, seus olhos examinando as sombras, em busca de um rosto que ela nunca encontrará. Seu coração pesado de saudade não correspondida. Seja qual for sua história, a Dama de Branco se tornou uma figura constante no folclore assombrado do Vale da Vista. Sua presença é uma lembrança do passado do shopping, um eco fantasmagórico das vidas que antes enchiam seus espaços com risos e luz. Guardas de segurança em suas rondas relataram ter visto sua forma espectral com o canto do olho, apenas para encontrar o vazio quando se viraram para encará-la diretamente. Esses encontros são frequentemente breves, um vislumbre fugaz de branco que desaparece tão rápido quanto aparece, deixando os guardas questionando seus próprios sentidos. Sua presença é frequentemente acompanhada por uma queda repentina na temperatura e uma sensação de estar sendo observado, uma sensação que causa arrepios na espinha. A temperatura cai visivelmente e o ar fica pesado com uma tensão silenciosa, como se as próprias paredes do shopping estivessem prendendo a respiração em antecipação. Alguns até capturaram sua imagem em câmeras de segurança, uma sombra fugaz que pisca na tela antes de desaparecer na escuridão. Essas gravações, embora granuladas e indistintas, adicionam uma camada de credibilidade aos contos, tornando a lenda da Dama de Branco ainda mais convincente. Ao longo dos anos, os jornais locais relataram as mortes e desaparecimentos misteriosos que ocorreram no Shopping Center Vale da Vista, cada incidente aumentando a reputação assombrada do shopping. Essas histórias, passadas de geração em geração, teceram uma tapeçaria de medo e fascínio em torno da Dama de Branco. Investigadores paranormais se aglomeraram no shopping, ansiosos para capturar evidências de sua existência. Armados com câmeras, detectores EMF e outros equipamentos de caça-fantasmas, eles vasculham os corredores escuros, na esperança de avistar o espectro indescritível. Suas descobertas, embora frequentemente inconclusivas, servem apenas para aprofundar o mistério. Para aqueles que a encontraram, a Dama de Branco é mais do que apenas uma história de fantasmas. Ela é uma presença assustadora que permanece em suas memórias, um lembrete espectral do passado assustador do shopping. Sua história, seja nascida da tragédia ou da mágoa, continua a cativar e aterrorizar aqueles que se atrevem a explorar os corredores abandonados do Shopping Center Vale da Vista. Durante nossa investigação, tivemos a oportunidade de conversar com um ex-guarda de segurança, um homem chamado Frank, que havia passado incontáveis noites patrulhando os corredores desolados do Shopping Center Vale da Vista. Frank era guarda de segurança há mais de 2 décadas, e seu tempo no shopping foi repleto de eventos misteriosos e inexplicáveis que lhe deixaram uma marca duradoura. Seu rosto, marcado por anos de experiência e mais do que algumas noites sem dormir, endureceu ao relatar suas experiências.
As linhas em seu rosto pareciam se aprofundar a cada história que ele contava, cada uma mais assustadora que a anterior. Frank nos contou que o silêncio do shopping era frequentemente quebrado por ruídos inexplicáveis. O eco fraco de passos, sussurros desencarnados e a sensação perturbadora de movimento nas sombras. Essas ocorrências eram tão frequentes que ele havia se acostumado a elas, mas elas nunca deixaram de lhe dar arrepios. Ele descreveu ter experimentado quedas repentinas de temperatura, bolsões de ar gelado que se agarravam a certas áreas, principalmente ao redor da praça de alimentação abandonada e do antigo cinema. Esses pontos frios eram tão intensos que sua respiração se tornava visível e ele sentia uma sensação avassaladora de pavor. Certa noite, Frank estava fazendo suas rondas perto da antiga loja de brinquedos, quando ouviu o som inconfundível de risos de crianças ecoando pelos corredores vazios. O som era tão claro e distinto que parecia que as crianças estavam ali com ele, brincando de esconde-esconde nas sombras. Ele congelou, seu sangue virando gelo em suas veias. O riso era alegre e assustador ao mesmo tempo, um contraste gritante com o ambiente desolado do shopping abandonado. O riso parecia vir de dentro da loja trancada, um lugar que estava vazio há anos. Frank sabia que ninguém entrava naquela loja há muito tempo, mas o som era inconfundível. Frank se aproximou lentamente da loja, seu coração batendo forte no peito. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se uma força invisível estivesse tentando segurá-lo. Ele pressionou a orelha contra a fria porta de metal, ouvindo atentamente. O riso continuou, fraco, mas definitivamente presente, enviando arrepios por sua espinha. O riso continuou, fraco, mas definitivamente presente. Era como se as crianças estivessem cientes de sua presença e estivessem brincando com ele, desafiando-o a abrir a porta. Ele tateou em busca de suas chaves, com as mãos trêmulas, e destrancou a porta. O som das chaves tilintando pareceu ecoar pelos corredores vazios, amplificando seu medo. O riso parou abruptamente quando a porta rangeu ao se abrir, revelando nada além de escuridão e os contornos empoeirados de prateleiras há muito desaparecidas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Frank sentiu um suor frio brotar em sua testa. Ele entrou, sua lanterna cortando a escuridão, mas não havia nada lá. Apenas os restos de uma loja antes movimentada, agora uma casca fantasmagórica de seu antigo eu. Frank não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado e rapidamente recuou da loja, trancando a porta atrás de si. A experiência o deixou abalado e ele nunca mais se aventurou perto da antiga loja de brinquedos. Seus contos sobre o Shopping Center Vale da Vista são um lembrete assustador dos mistérios que se escondem nas sombras, esperando para serem descobertos. Olá, pessoal! Já se pegou procurando por histórias de terror que realmente te deixem arrepiado? Hoje vou compartilhar uma dica incrível que vai transformar suas noites. Um dia, navegando na internet, encontrei um e-book chamado Galeria do Terror. Resolvi dar uma chance, e foi a melhor decisão que tomei. A primeira história que li foi sobre um caso real, algo que aconteceu em uma cidade pequena. Senti um arrepio que não sentia há anos. Contei essa história para meus amigos em um acampamento, e todos ficaram fascinados. Desde então, Galeria do Terror se tornou meu companheiro nas noites de insônia e em encontros com amigos. Se você também adora uma boa história de terror, não deixe de conferir Galeria do Terror. Os detalhes estão na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar.